E é isso que faz o livro ser tão interessante, porque o exercício de imaginação para tentar conceber tudo que é descrito é algo extraordinário. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. Encontro com Rama, escrito por Arthur C. Clarke. Esse cara aqui é o Arthur C. Clarke, o autor dessa obra, e ele foi um proeminente autor de obras de ficção científica, mais precisamente obras consideradas hard sci-fi. Eu diria que uma das obras mais proeminentes de hard sci-fi da atualidade seria Black Mirror. Então são obras que se baseiam muito na compreensão de princípios e conceitos científicos e tecnológicos para que você consiga acompanhar o que está acontecendo. E Encontro com Rama é um expoente desse tipo de obra literária. Esse livro foi publicado em 1973 e se passa num futuro, bem no futuro, onde já é comum os seres humanos explorarem outros planetas do sistema solar. Já tem colônias humanas em outros planetas como Mercúrio ou Marte e até mesmo na Lua. Então é uma ficção científica bem científica. Nesse texto tem muitas descrições de princípios científicos e técnicos para que você consiga entender o que está acontecendo na história. Então esse é um dos pontos principais que você precisa entender antes de resolver, antes de decidir ler esse livro, porque a primeira metade é muito arrastada, porque tem muita explicação, muita descrição, muita tecnologia que não existe e demanda muito exercício de imaginação e pouca coisa acontece em termos de ação, em termos de você sair do ponto A e até o ponto B. Mas existe uma história, existe um arco narrativo, assim, uma linha que conduz a narração do início até o fim. E nesse futuro em que a exploração do espaço já se tornou uma banalidade, ocorre a colisão de meteoro com o planeta Terra. Por causa disso, é decidido desenvolver uma tecnologia para ficar monitorando o espaço, para monitorar a aproximação de grandes meteoros que possivelmente podem colidir com a Terra, com um tempo hábil suficiente para que se faça algo a respeito para impedir que esse tipo de catástrofe aconteça. E muitas décadas se passam desde a invenção desse sistema de vigilância do espaço, até que um dia aparece, surge a detecção de um objeto se aproximando com a Terra. E eles percebem que é muito grande, então primeiro eles acham que é um meteoro que está se aproximando, e aí conforme vão analisando com mais profundidade que objeto é esse, eles percebem que é um cilindro de grandes proporções. E eles chegam à conclusão que, primeiro, não é uma coisa desenvolvida na Terra. Então, eles concluem que se trata de uma espaçonave alienígena, porque daquele tamanho, naquela velocidade, naquele formato, que é um formato bem cilíndrico, parece uma lata de bebida, não tem como ser natural, não tem como ser uma coisa que espontaneamente surgiu no meio do espaço, e é a partir daí que começa essa história. Esse livro vai descrever de forma bem detalhada como é que os seres humanos vão lidar com isso. Então, num primeiro momento, vão destacar, vão selecionar uma nave com uma tripulação para abordar esse objeto que fica sendo conhecido como Rama, e é conhecido como Rama porque nesse futuro a exploração do espaço já está tão avançada e já se descobriram tantos planetas e luas e corpos celestes que se esgotaram todos os nomes de várias mitologias. Então toda a mitologia grega e romana já foi esgotada, várias outras entidades de outras origens também já foram esgotadas e agora estão batizando as recentes descobertas com seres da mitologia hindu. Então, essa mais recente descoberta é batizada como Rama e selecionam uma espaçonave com uma tripulação humana para abordar, para atracar em Rama e explorar este misterioso veículo espacial de origem desconhecida. Então, a primeira metade dessa história é muito dedicada a descrever muito detalhadamente como funciona, por exemplo, como funciona a gravidade artificial
nesta nave tão misteriosa. Então, essa tripulação vai explorando aos poucos, né, dia após dia, eles vão fazendo novas descobertas e eles vão especulando a respeito da funcionalidade dessas tecnologias, daquele espaço que existe no interior de Rama. Então, parece muito com um documentário. Não é uma história assim que envolve relacionamento entre pessoas. Por exemplo, não tem romances, nada desse tipo. Inclusive, descreve um pouco da vida pessoal de cada um dos personagens. Então, a gente sabia que o capitão da nave, por exemplo, tem 2 esposas e que no futuro isso parece ser bem ok. E tudo bem, pelo menos não sou eu que vou pegar no pé dele por causa disso. Um ponto que me chamou a atenção é que eu já li outros livros do Arthur C. Clarke e é a primeira vez que eu noto que tem personagens femininas em uma história dele. E não apenas isso, são personagens femininas com papéis muito relevantes na história. A gente tem uma médica, que seria a oficial científica da história. Se a gente for comparar com Star Trek, seria o Dr. McCoy da história. E a gente tem também a Ruby Barnes, que ela é uma navegadora, por assim dizer. Ela é uma especialista em navegação náutica. E isso tem uma relevância nessa história, porque, como eu falei, eles vão explorar o interior de Rama e isso inclui até mesmo oceanos cilíndricos, olha só. E é isso que faz o livro ser tão interessante, porque o exercício de imaginação para tentar conceber tudo que é descrito é algo extraordinário. Se houvesse uma série adaptando esse livro, e eu digo série porque, se você quiser ser bem fiel a tudo que tá nessa obra, você precisa trabalhar com série mesmo, porque o próprio livro tem uma narrativa bem episódica. Embora exista uma cronologia e exista um fio condutor que leva a história do início até o fim, tudo que acontece é muito episódico. Então, quando eles vão, por exemplo, explorar o oceano cilíndrico, é uma história episódica. Ele vai contar e descrever minuciosamente todo o processo de construir uma balsa, levar essa balsa para o oceano cilíndrico, navegar nesse oceano e as coisas que eles vão coletar para analisar e explorar. E tudo de uma forma muito... parece muito mais assim, com um relatório do que como aventura. Então, se você chegou nesse vídeo porque alguém falou que se trata de um livro muito interessante, muito emocionante, muito impressionante, tudo isso tá certo. Só que não é uma história interessante e impressionante como você teria se estivesse lendo um livro do Dan Brown, por exemplo. Um livro do Paulo Coelho. São outros estilos narrativos. Então aqui, nós estamos aqui para alinhar a sua expectativa em relação a essa história. Ou então você começou a ler e tá achando tudo muito maçante, tá achando tudo muito arrastado, muito difícil, mas ao mesmo tempo tá achando interessante e tá na dúvida se continua ou se para. Eu digo que continue. Por quê? Da metade pro final é que a história fica mais interessante. Não só pelas descobertas que vão acontecer, mas até mesmo pelo tipo de situação em que os personagens vão se envolver. Então, pra mim foi muito mais fácil terminar esse livro depois que eu passei da metade. Porque aí aconteceram coisas e ocorreram descobertas que me prendeu mais na história e isso me deu fôlego para chegar até o final. Para concluir que se trata, sim, de uma obra extraordinária, é impressionante. Foi publicado nos anos 70, mas parece ser algo muito novo e muito original. Dá pra ver por que o Arthur C. Clarke é um autor tão cultuado. Ele merece todo o destaque que ele tem no meio, não só da ficção científica, mas no meio literário, porque a imaginação e a capacidade de criação deste cara é impressionante. E eu vou ficar por aqui para não entregar mais nada dessa história. Se você ficou curioso, leia o livro. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, me dá um joinha. Muito obrigada por me assistir até aqui e até a próxima!